Bom, pessoal, essa ferramenta aqui agora, retângulo giratório, a gente consegue colocar ela da seguinte forma. Para que ela serve, né? É nada mais nada menos do que a gente consegue fazer alguns retângulos, né? A gente consegue fazer retângulos em ângulos, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, eu coloco aqui na base, subo aqui, ó. Eu acabei de subir uma linha, né? Eu vou fazer como se fosse um muro, por exemplo. Eu coloquei aqui, vamos colocar 5 metros. Eu coloquei 5 metros e na hora que eu puxar aqui, olha, eu consigo puxar paralelo ao eixo X aqui o retângulo que eu quero. Porém, além disso tudo, né, o que diferencia essa ferramenta que a gente viu anteriormente é que a gente consegue colocá-la aqui em ângulo, olha. Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, vamos supor que a gente quer uma largura aqui de 15 metros, né? Só que a gente quer no ângulo de 45 graus. Então, a gente vai digitar aqui 15, ponto e vírgula, 45. É por isso que essa ferramenta é tão importante, porque às vezes a gente quer fazer um retângulo mais rápido, de uma forma mais rápida, a gente consegue fazer ele e consegue fazer em ângulo ainda. Não precisa da gente, por exemplo, ficar desenhando a base que a gente quer, por exemplo, vindo aqui no lápis, eu quero aqui, eu consigo subir aqui, entende? Aqui eu joguei para frente, né? Mas consigo subir, enfim, fazer... Enfim, essa ferramenta é muito importante, pessoal. Vocês vão ver que quando vocês começarem a usar ela mesmo, ela vai ajudar vocês, assim, mesmo para adiantar aí com o tempo, tá? Círculo, pessoal, nada mais é do que realmente um círculo, né? A gente consegue colocar ele aqui, mas como eu já tinha falado para vocês anteriormente em arcos, o círculo, ele fica muito quadrado, tá vendo? Eu coloco ele aqui, olha, ele fica todo cheio de linhas, porque ele está com uma resolução muito baixa, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, os vértices dele. Então, o que, que seria ideal? Quando a gente clicar na ferramenta de círculos, escolher uma quantidade de lados que não fique tão aparente, né? Que não seja exorbitante, um número muito alto, para não pesar tanto no seu modelo, mas também que não seja um número muito baixo. Por exemplo, se a gente pegar aqui 50, já vai dar uma diferença enorme. Olha para vocês verem, olha. Já deu uma boa diferença, tá vendo? Claro que ainda dá para reparar aqui que tem esses pontos. Então vamos pegar aqui, por exemplo, e colocar aqui 100. 100 já dá uma melhorada radical. A gente não consegue perceber mesmo, entende? Se a gente chegar com o lápis aqui, a gente consegue ver todos os vértices, consegue ver direitinho os pontos, né, do nosso círculo. Mas é isso. Basicamente isso. O círculo polígono, mesma coisa, tá? Aqui só que a questão do polígono é que a gente consegue colocar a quantidade de lados que a gente quer, né? No polígono, antes de começar também. Se a gente clica aqui, olha lá, ele está selecionado com 6 lados. Então vamos colocar aqui 10, por exemplo. Aí a gente já tem um polígono aqui de 10 lados. Essa ferramenta também é bastante útil se você quiser fazer uma peça, uma coisa diferente, às vezes um abajur, alguma coisa. Talvez a gente venha a usar para fazer algumas peças que se parecem com um furo de parafuso, alguma coisa que a gente for fazer aí próximo aí, tá? Perfeito. Pessoal, a ferramenta empurrar, puxar, essa ferramenta é muito importante também. Porque o que que acontece? Ela nada mais é do que a gente vai utilizar ela muito, porque ela é praticamente a principal ferramenta aí para a nossa modelagem 3D, que ela extruda, ela cria o objeto 3D a partir de um polígono, né? Então, se você tem um polígono aí, né? Aqui no caso a gente tem esse polígono com 6 lados, né? Com 6 vértices aqui. A gente consegue extrudar ele e essa camada, né? E transformar o objeto mesmo em 3D. Então agora esse objeto está em 3D. A gente visualiza esses objetos aqui, esses planos em 3D, né? Porque a gente está visualizando dentro do programa. A gente consegue ver como se fosse realmente um pano ou um pedaço de papel. Mas depois, quando a gente extruda ele, aí a gente realmente consegue né, ter essa visão 3D, essa visão espacial do objeto. E se vocês repararem, pessoal, comparado à nossa personagem aqui de comparação, esse objeto que eu fiz é muito grande, é muito gigante, tá? Por isso que a gente não percebe, às vezes a gente está modelando e não percebe o quanto os objetos que a gente está fazendo estão grandes ou estão pequenos. É por isso que a gente usa aquela personagem lá, como eu estava explicando para vocês na primeira aula, tá? Na primeira parte da aula. Basicamente, pessoal, é isso, tá bom? Mas enfim, essa ferramenta de extrudar, né, já foi explicada para vocês. Agora vamos passar para uma outra ferramenta importante aqui. Por exemplo, essa ferramenta de equidistância,
às vezes vocês vão ver, pessoal, que vocês vão precisar fazer, por exemplo, um furo aqui, né, do mesmo desenho, do mesmo polígono, às vezes nessa própria peça aqui, por exemplo. Então, a gente clica aqui, chega com não precisa da linha ficar azul, tá? Quando a linha já fica assim, ó, quando você chega em uma face, tá? E der esse pontinho, você pode selecionar qualquer lado e você consegue puxar, tá vendo? Uma outra, você tira como se fosse, então é como se você pegasse e extrudasse de forma interna, né, as linhas que estão nesse polígono aí. No Blender, né, a gente consegue fazer isso. Aqui a gente consegue fazer por essa questão de equidistância. Lá é feito de outra maneira. Mas é basicamente a mesma ferramenta. Depois eu explico para vocês. Né? A mesma ferramenta que eu digo é a mesma ferramenta de extrudar que a gente usa para fazer lá. Então, beleza, certo. Aqui eu consigo, olha, puxar aqui um polígono igual, né? Só que de tamanho diferente, internamente. Então, olha para vocês verem, na parte inferior direita, a gente tem a distância que ele está do ponto vermelho ali, ó. A gente tem aqui, ó, tá vendo? 0,66 metros, tá, os 15 metros, tá vendo? Então, vamos colocar aqui, sei lá, 10 metros. A gente tem aqui, ó, daqui desse ponto vermelho até o outro ponto, a gente tem 10 metros, então. Entendeu, pessoal? Aqui, ó, 10 metros, tá vendo? Às vezes a gente não consegue perceber, né, o quanto o objeto está tão grande. E a gente trabalha assim, então cuidado aí na hora que vocês forem modelar para não errar, tá bom? Vamos lá. Pessoal, quando a gente pega aqui o lápis, a ferramenta de selecionar, perdão, e clica numa face, ela é selecionada. Se eu clicar numa linha, né, se ela tiver ligada, se ela tiver ligação aqui, elas vão se selecionar. Agora, e se eu quiser selecionar o objeto inteiro, né? Eu quero selecionar o objeto inteiro. Então, eu clico várias vezes no objeto até ele ficar totalmente azul. Toma cuidado para vocês não clicarem, tipo, 2 vezes assim, selecionar uma face e várias linhas, como eu selecionei aqui agora. Então, clica, tipo, umas 3, 4 vezes. Dá vários cliques. Quando o objeto fica totalmente, assim, totalmente selecionado, vocês conseguem ver que as faces estão selecionadas, vocês conseguem ver que as linhas estão selecionadas, a gente consegue vir aqui nessa ferramenta de mover e colocar o objeto em qualquer lugar da nossa área de trabalho aí, né? Do nosso ambiente 3D. Mas, pessoal, tem uma coisa. Por exemplo, vocês conseguem vir aqui e selecionar pela face para arrastar o objeto. Você consegue vir, selecionar a face, arrasta o objeto. Porém, o que eu indico para vocês é sempre quando for mover um objeto, mova ele por uma vértice. Pega uma vértice e move o objeto por ela. Por quê? Porque se você mover por uma vértice, é muito mais fácil de você chegar, por exemplo, aqui, eu quero colocar esse objeto nessa vértice aqui. Você chega e encosta e ele gruda na vértice, tá vendo? Ó, tá vendo? Em qualquer lugar que eu chego com o objeto, ele fica. Se eu quiser vir aqui nesse ponto aqui, ó, a gente consegue colocar, ó, tá vendo? Então, é bem mais fácil. Eu consigo colocar ele praticamente em qualquer vértice. Então, pessoal, fica muito mais fácil. Tentem utilizar dessa forma, né, a ferramenta de mover, tá? Mas podem mover da forma que vocês acharem melhor também. Esse aqui, ó, rotar, né? Rotacionar. A gente consegue realmente, a ferramenta toda, pessoal, lembre-se que a peça toda ela está selecionada, tá? Vou clicar na peça, vou colocar aqui, ó, eu vou escolher um ponto de referência, eu vou escolher aqui o eixo X, e consigo aqui colocar, olha, o ângulo que eu quero desse objeto, tá vendo? 90 graus, consigo rotacionar ele 90 graus, 30 graus, 45. Basta eu digitar lá no campo inferior direito que a gente consegue colocar, rotacionar o objeto, perfeito? Ok, pessoal. Deixa eu pensar em algo mais importante sobre essas ferramentas. Eu acho que é basicamente isso, tá? Não tem muitos segredos, são as ferramentas aí básicas do nosso SketchUp. Então, vamos tratar agora da escala. Isso aqui é muito importante, viu, pessoal? Então, eu consigo redimensionar o tamanho desse objeto apenas aqui pela escala. Então, essa ferramenta, ela serve nada mais, nada menos para a gente redimensionar aí o tamanho do nosso objeto. A gente colocar ele bem menorzinho ou bem maior, certo? Por exemplo, minha escala aqui foi 0 para 11, 0,11. Então, de 1, eu diminuí de 1 para 0,11. Todas as medidas que eu tenho aqui nesse objeto, entendeu? Eu vou trazer ele aqui para perto do nosso personagem e ele está bem menorzinho. Ok. Perfeito. Uma coisa importante aqui, pessoal, olha, quando eu movi esse objeto, o que aconteceu? Eu deixei ele em cima da linha. Essa pontinha dele ficou em cima da linha ali. O que aconteceu agora? Agora, esse objeto ele grudou nessa linha.
Então, os pontos que a linha pegou aqui no objeto, olha, esse ponto aqui e esse ponto, porque isso aqui tudo ficou colado, né? Então, ele cortou aqui a nossa malha, ele cortou o nosso polígono. Esses pontos aqui ficarão grudados na linha. Então, toda vez que vocês forem mover um objeto, pessoal, tentem mover ele sem deixar encostar no seu modelo. Porque, às vezes, vocês vão fazer isso aqui, ó, encostei o objeto, na hora que vocês forem mover de novo, olha aqui, que bug que vai ficar. Tá vendo? Vou mover ele para cá, para cima desse círculo. Olha aqui. Olha o tanto de linha que agora esse objeto está grudado nele. Olha. Então, tentem fazer aí o mais distante possível dos seus outros objetos quando você for modelar, tá bom? Se você estiver modelando uma coisa que tem vários objetos no mesmo cenário, tenta tomar um pouco de cuidado. Depois vocês vão ver que a gente vai aprender uma ferramenta que não vai precisar mais ficar preocupando tanto com isso não, tá? Mas, por enquanto, tomem cuidado ao utilizar essa ferramenta, tá? Eu vou voltar aqui, vou reiniciar essa tela só para a gente limpar isso aqui tudo, tá? Vou fazer um novo aqui. Só para a gente zerar esse cenário que a gente estava utilizando. Tá, pessoal, essa ferramenta aqui, acho que eu já falei com vocês, fita métrica, não tem segredo. Quando você fizer um modelo, por exemplo, eu vou pegar aqui um polígono qualquer, e eu tenho um modelo aqui, ó, eu consigo vir aqui com essa ferramenta aqui, né? E consigo visualizar a altura, por exemplo, desse objeto, lá, 2,89 m. Aqui eu tenho 1,47 m. Né? Ela serve apenas para nos dar aí um norte aí, para a gente consultar de vez em quando as medidas que a gente está utilizando. Essa ferramenta texto, o que acontece? Ela geralmente é para a gente colocar umas anotações. Por exemplo, eu peguei nesse vértice aqui e puxei. Aí ele me mostra ali que esse vértice se encontra como se fosse nas coordenadas 5.13, 3 e 2.89. Então, realmente a gente viu que está 2,89 de altura. Mas esse vértice, ele está aí aos 2,89 de altura, provavelmente 5,13 no eixo X e 3 metros de profundidade ali no eixo Y. Porém, pessoal, na hora que vocês forem fazer o modelo de vocês, quando vocês forem me entregar algum exercício, eu acho que eu vou deixar para vocês colocarem, por exemplo, o nome de vocês. Então, eu vou deixar aqui o Wendler. Né? Vou deixar... Deixa eu só... Ai, perdão. Vamos colocar aqui. Wendler. Cliquei 2 vezes com Enter, ficou ali o Wendler, tá vendo? Então eu vou pedir a vocês que quando forem me entregar os exercícios, além de algumas coisas que a gente vai aprender também, a gente vai aprender a cotar depois, colocar as cotas no exercício, né? Eu quero que vocês deixem assim, ó, tá? Com o nome de vocês, para eu saber quem foi a pessoa que fez, né? Para não ter para todo mundo fazer o mesmo exercício. Tá? Eu cliquei 2 vezes, 2 vezes com Enter, vocês conseguem colocar aí o nome de vocês na peça, tá? Ou alguma anotação que vocês queiram colocar. Pessoal, pintura. Pintura é uma ferramenta muito legalzinha para a gente, quando a gente está modelando aqui no SketchUp, porque ela nos dá uma visão muito legal, né, do projeto que a gente está fazendo, porque às vezes a gente modela uma casa, modela um jardim, modela um espaço externo, interno, e não consegue ver o quão legal está ficando. Então a gente vem aqui, ó, quando a gente vem aqui nessa pintura, a gente consegue pegar vários materiais e colocar nos objetos. Por exemplo, cliquei em madeira aqui, tá? Vou colocar nesse objeto aqui agora, olha. Então dá uma visão totalmente diferente para a gente aí do objeto que a gente está modelando. Ah, Wendel, mas eu tenho que clicar em todas as faces? Não. Você pode vir aqui, selecionar o objeto inteiro, vir com o balde de tinta e colocar. Aí, tá vendo? Ele automaticamente aí já coloca a textura no objeto inteiro para vocês. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa ferramenta de pintura, porque tem como a gente importar uma textura que a gente quer fazer, que a gente fez lá no computador. A gente fez e consegue colocar aqui. A gente consegue vir aqui em algumas opções de sombra, porque a gente pode visualizar o nosso modelo com sombra, dependendo do horário que a gente quer, da data, do ano que a gente quer. Isso tudo para quê? Para quando a gente, por exemplo, os arquitetos vão construir uma casa, eles saberem onde que o sol vai nascer, onde que vai bater mais luz né, na casa ou no prédio, enfim. Como que vai estar o sol no dia tal, no mês tal, enfim. Essas coisas aqui também, estilos, a gente vai utilizar, porque eu vou explicar para vocês logo logo
sobre quando a gente começar a exportar objetos, se a gente for trabalhar com Blender ou com V-Ray, a gente provavelmente vai ter que ver isso aqui, ó, esses estilos. Nada mais, nada menos, pessoal, como a gente trabalha aqui no SketchUp. Vocês veem que quando eu crio um objeto novo aqui, ó, deixa eu explicar bem rápido para vocês. Quando eu crio um objeto novo, olha a cor que está aqui, está um cinza, né, como se fosse um cinza escuro, meio azulado. E aqui eu tenho um branco, né, dependendo aqui fica cinza pela sombra, mas ele é branco. Então a gente tem um branco aqui e tem como se fosse um cinza azulado aqui, não sei ao certo a cor. Mas aí quando a gente extruda aqui, olha, tudo ficou branco. Perfeito. Mas, por exemplo, se eu vim aqui deletar essa face, a face de cima, olha para vocês verem, a parte interna do objeto está toda azulada. O que quer dizer? Essa parte, ela não tem textura. Essa parte aqui, ela também não tem, a gente não colocou aqui pela pintura. Mas nos programas 3D, ela vai ser reconhecida como uma face. Então, quando eu olhar para cá, com a minha câmera, como eu estou olhando agora, a face ela está branca. Eu vou ver essa face da cor do material que o objeto foi desenvolvido, que no caso nosso material é branco. Eu consigo visualizar. Mas se eu tiver uma câmera filmando daqui de dentro, se eu renderizar essa imagem, provavelmente não vai aparecer nada. Essa tela aqui vai estar para a gente como se não tivesse nenhum objeto, por mais que tenha. A gente está vendo aqui que tem um objeto aqui. Mas na hora de renderizar, ele não vai renderizar porque esse material cinza aqui, azulado, ele não é renderizável. Ele não vai renderizar na hora que você for trabalhar essa imagem. Mas isso daí eu explico para vocês com mais detalhes posteriormente. Então a gente tem sempre que tomar cuidado na hora de estar modelando, de sempre deixar as faces brancas. É para isso que a gente muda estilo. Para quando você faz um objeto, um cenário muito complexo, para você ver esse cinza, essa corzinha cinza em algum lugar, num pontinho que você esqueceu de deixar a face branca, você não consegue lembrar. Então, o que a gente faz? A gente deixa aqui a face branca e do outro lado a gente deixa faces verdes ou faces em cores mais fortes, que sejam mais fáceis de visualizar, né? Enfim, a gente vai ter aqui também outros componentes, que depois eu vou explicar para vocês, e vocês vão ver que essas coisas de pintura, por exemplo, voltando aqui à parte da textura, a gente consegue colocar tanto a nossa textura quanto redimensionar o tamanho dela, né? Porque aqui esse padrão aqui, ó, esse padrão de madeira, ele já tem essa altura, ele já tem esse tamanho, essa dimensão. Então toda vez que eu aplicar uma textura, vocês vão ver que comparado a essa personagem aqui, ele sempre vai estar desse tamanho, por mais que eu aplique ele em outro modelo, tá vendo? A textura continua no mesmo tamanho. Então tem como a gente redimensionar ela, tá? O SketchUp ele não é uma ferramenta tão boa para trabalhar com essas texturas, até porque elas são bem simplesinhas, bem feinhas, não são nada complexo, mas dá uma visão totalmente diferente aí para o nosso objeto, enfim. Por exemplo, pessoal, aqui vidros. Olha, vidro nada mais nada menos do que a gente faz aqui, ó. Isso também eu vou explicar depois. A gente está mudando o material, né, de fora. Vocês veem, olha, de fora para dentro eu consigo renderizar, né? O programa está renderizando, eu consigo ver lá dentro do objeto. E olha que isso aqui eu coloquei com material de vidro. Mas se eu olhar do outro lado, olha, não tem nada. Isso aqui não é renderizável, tá? E a gente vai vendo umas coisinhas assim, esses detalhezinhos ao longo aí das aulas, tá bom? Perfeito.